Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar então de MACD e de quebra, claro. Vou dar o ADX ainda para vocês aí, que é o DI mais o DI menos. Então vamos lá, gente. Primeiro, antes de mais nada, meu nome é Márcio Silva, estou aqui para poder ajudar vocês. Vocês já me conhecem e eu estou aqui para poder falar para vocês sobre o mercado financeiro, sobre tudo isso que a gente vive, mas de uma forma mais descomplicada. E o que eu vou passar para vocês hoje pode até para algumas pessoas parecer um conhecimento simples, uma coisa fácil, mas vai ajudar demais no operacional de vocês. Outra coisa, o que eu vou passar para vocês também é cobrado. Muita gente paga por esse conhecimento. Então assim, eu tô aqui para mostrar para vocês de forma totalmente gratuita, eu não vou cobrar nada de vocês. Então, para ajudar, compartilha, curta, comenta para poder ajudar a gente aqui, sempre manter conteúdo para você e tentar, né, sempre trazer coisas novas para poder melhorar o seu operacional e fazer com que você ganhe dinheiro de verdade no mercado financeiro. Não custa nada para você comentar, curtir, então vamos lá, gente, ajuda a gente aí. Bom, vamos lá, antes de mais nada, aqui tem as nossas bandas de Bollinger, temos o DI mais DI menos e temos o MACD. O que eu vou pegar hoje aqui? Primeiro, vamos falar do MACD, esse carinha aqui. O MACD, pessoal, é um dos indicadores mais famosos entre o mercado, entre os traders, né, o mercado financeiro em si. E ele também é um indicador que é bastante utilizado pelos bots, né, os famosos robozinhos aí no mercado. Por quê? Porque ele dá os sinais de compra e sinais de venda. Então ele é um indicador que ele já é um pouco diferenciado nisso, porque a maioria dos indicadores ele pede uma leitura para você entender o comportamento do mercado para então você tomar a sua decisão de comprar ou vender o ativo. No MACD não, ele basicamente te dá mesmo o sinal de compra e venda. É claro, vou falar mais uma vez, não existe indicador pronto, não existe aquela coisa que eu falo, olha, esse indicador é perfeito e tudo mais, a gente sabe disso, então vamos para cima, mas sempre com os pés no chão. O MACD, pessoal, é bem simples de entender. Primeiro, o MACD ele trabalha com médias móveis, tá? Isso já mostra que se ele trabalha com médias móveis, ele faz um cálculo de probabilidade estatística, então ele trabalha com tudo que já ocorreu. Então, para entender melhor o MACD, a gente também tem que entender o que é tempo gráfico. Mas espera aí, Márcio, como assim tempo gráfico? O tempo gráfico, ele mexe demais nos indicadores que trabalham com probabilidade estatística. Eu já falei isso várias vezes e vou falar de novo. Por quê? Porque quando a gente trabalha com tempo gráfico, período gráfico, a gente está dando tempo para o indicador calcular. Então, se você está trabalhando, por exemplo, ó, vou clicar aqui no MACD. Se eu estou trabalhando com uma média longa de 21, uma média curta de 13 e um sinal de 8, vamos pegar as médias primeiro. Se eu estou trabalhando com uma média de 21, eu estou falando para o MACD para ele calcular 21 candles. Tá vendo? Qualquer média, se eu clicar aqui com o botão direito do mouse, ir lá, novo indicador, e colocar uma média móvel aqui, e colocar essa média 21, eu estou falando para a média calcular 21 candles. Se eu estou trabalhando com um gráfico de 1 minuto, eu estou falando para calcular 21 minutos. Entendeu? Agora, se eu estou trabalhando com um gráfico de 10 minutos, se eu estou trabalhando com um gráfico de 5 minutos, se eu estou trabalhando com um gráfico de 1 hora, meia hora, entendeu? Então, cada gráfico, cada candle equivale ao tempo que você está trabalhando, o tempo gráfico. Então, se eu estou falando de estatística e probabilidade, eu estou falando para o MACD pegar 21 candles, certo? Se eu falo para ele pegar 21 candles, mas eu estou olhando o gráfico de 5 minutos, ele está calculando, ele tem mais tempo para fazer esse cálculo. Aí entra o macete do negócio que eu quero que vocês prestem atenção. No gráfico de 5 minutos, o MACD não me deu o sinal de compra, tá vendo? Ele está olhando para baixo. Eu vou mostrar como funciona depois os sinais, mas só para vocês entenderem o tempo gráfico. Ele não me deu o sinal de compra, o estocástico está para baixo, o MACD está olhando para baixo, ele não me deu sinal de compra. Só que o candle aqui fez um sinal de compra, tá vendo? Ele deu uma subida e depois ó, já começou a reverter. Se eu for no esse é o gráfico de 5 minutos. Se eu for no gráfico de 1 minuto, pessoal, o candle anterior, na verdade, era um candle de venda. Está vendo? Ele deu uma entrada aqui, ó, de compra, ó. Foi, subiu, opa. Subiu, mas o que aconteceu?
começou a retornar, ó, tá tendo a reversãozinha do MACD, ó. Onde eu olho o MACD? Eu sempre olho nos números, eu não fico só olhando o desenho do indicador, eu olho nos números. Então, por exemplo, aqui ó, ele está mostrando que está dando 0,42, então ele está aqui em cima ainda. Quando ele começar a ficar negativo, por exemplo, 0,10, 0,15, 0,20, isso significa que realmente o mercado reverteu e a tendência é de queda. Ah, Márcio, mas o MACD realmente funciona? Vamos olhar o gráfico de 5 minutos de novo? Ó, como fazer as entradas no MACD então? Primeiro, você vai olhar, a primeira coisa, eu vou passar para vocês a minha configuração, que é a que eu utilizo todos os dias. Dá um duplo clique aí no MACD. Média longa de 21, média curta de 13 e média e sinal de 8, é os números FIBO. Essa é a minha configuração aqui no MACD, beleza? Coloca aplicar, dá um okzinho e vamos lá. Tá, Márcio, mas como que funciona então a questão do MACD? Vamos lá. Primeira coisa, as médias, elas estão para cima da linha central, que é o estocástico aqui. E o estocástico começou a cruzar, é uma tendência de alta, tá vendo? E isso é verdade, ó, ele já mostra aqui, ó, tá vendo a tendência de alta? Se você pegar, quanto mais alta a tendência for, mais forte é essa tendência. Quanto mais o volume tiver aqui em cima, mais forte é a tendência. Quando teve uma reversão, por exemplo, aqui ó, o MACD ele mostrou essa possível reversão como a diminuição aqui desse volume, vamos dizer volume, né? A diminuição e depois a sua reversão estourando para baixo. Isso ó, o gráfico também acompanhou. Outra coisa, ó, menos 41, tá vendo? Menos 1,41. Daqui, se ele começar menos 1,46, 1,50, 2, menos 3, aí significa que é realmente uma reversão de venda, tá vendo? Ele vai começar a cair mesmo, ó, tá indo, ó, tá vendo? Menos 51, e ele vai ter, a tendência dele é realmente venda aqui. Então assim, pessoal, o que acontece? No gráfico de 5 minutos a gente tem isso muito mais claro. Se você pegar o gráfico de 1 minuto, ele se, ó, 1 minuto ele já explodiu, ó, tá vendo? O MACD já está mostrando uma possível reversão mesmo de venda. Ele está mostrando 0,22 aqui só. E ó, ele estourou aqui para baixo. Só que o que acontece? Quando você trabalha com gráfico de minutos, está dando muito pouco tempo para o MACD poder calcular de forma clara a tendência. Então você tem que tomar muito cuidado com isso também. Ah, Márcio, mas se eu tivesse entrado aqui, por exemplo, ó, a diminuição do volume do MACD mostrava já uma possível reversão. Só que é arriscado. Esse é um trade arriscado. O trader mais tranquilo é quando ele já fez a sua reversão. Tá vendo? Ó, quando ele tá quase lá no cantinho, tá fazendo sua reversão, as médias já estão para baixo, olhando para baixo, principalmente a amarela aqui. Tá vendo? Principalmente a amarela, que é o nosso sinalzinho. Aí o que acontece, pessoal? Já tá mostrando para baixo. Então aí sim se torna um trader mais tranquilo. Beleza? Então, pessoal, a gente terminou aqui a nossa aulinha rápida falando de MACD. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem para mim aí, a gente vai respondendo assim na medida do possível. Valeu, pessoal!